Estamos ao vivo, seja bem-vindo a mais uma live. E aí, vocês estão me vendo e me ouvindo? Então, hoje vamos conversar sobre frequência e energia. E você tá preparado? Então, comenta aqui pra mim, já vamos compartilhar essa live, energia e frequência. Bom, a nossa live hoje é sobre o poder que você tem nas palavras. E hoje eu tava conversando com meu esposo sobre isso, sobre o que a gente fala. O que você fala, você atrai. Então eu falei pra ele assim, é muito importante, toda vez que você for pensar em falar alguma coisa, para você se atentar, porque as palavras têm poder, né? Eu sempre utilizei isso, toda vez que eu leio um livro de energia, de frequência, para aplicar na vida mesmo. Eu lembro que uma vez eu tava na praia, vou contar essa história aqui pra vocês. Acho que eu já contei há muito tempo, que eu entrei numa mentoria que ensinava a fazer mentalização, né? E aí eu fui pra praia com meu esposo, família e meu filho. E ele tinha, acredito que uns 5, 6 anos, se eu não me engano. E aí, a gente na praia, uma galera, eu fui comprar alguma coisa, acho que peixe. E o meu filho se perdeu. Só que antes dele se perder, foi assim. Eu falei, vou comprar. Foi eu e meu esposo, só que eu nunca deixava meu filho com ninguém. E a gente tava uma galera grande, eu deixei ele, nós deixamos, né, com a sobrinha. E aí, eu falei, fica de olho nele que ele tá aqui brincando de areia e a gente já volta. E a gente ficou lá e demorou um tempinho. Quando eu voltei, eu perguntei pro meu esposo, cadê o William? E ninguém sabia. Como eu entrei nessa mentoria e aí começou a ensinar sobre mentalização e tal, todo mundo saiu doido pra procurar. Aí meu marido veio falar comigo, você não vai procurar? Eu falei assim, eu não vou procurar, vou ficar aqui, vou falar com Deus, vou mentalizar. E eu fechei meus olhos. Agora pensa numa cena de um filme, que você fecha os olhos e eu fiz uma oração primeiro pra Deus. Falei, Deus, antes dele ser meu filho, ele é seu filho. E ele é parte de mim aqui na terra. Então, como um imã, ele vai voltar pra mim. Como energia. E tá nas tuas mãos. Eu confio em ti. E fechei meus olhos e tava. Pensa numa sensação, numa praia lotada de gente. E eu lá sentada. Sentada não, tava em pé. E eu fiquei lá com olhos fechados. E meu marido, você não vai procurar? Eu falei, vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui e vou mentalizar. E ele falou assim, aqui, negócio de mentalização, descrente, né? E aí eu falei assim, ok, cada um faz aquilo que sabe fazer. Você vai procurar, eu vou ficar aqui fazendo isso aqui, vou falar com Deus. E aí eu fechei meus olhos, pensa numa praia lotada, eu me senti sozinha. Parecia que não tinha ninguém na praia, aquele vazio, como se fosse cena de um filme. Ninguém na praia, só eu. E aí, quando eu abri os meus olhos, eu nem sei quanto tempo que eu fiquei ali naquela mentalização. E aí ele veio correndo, meu filho, e chorando, né? Eu abracei ele, chorei. E falei, filho, nunca sai de perto. Falei pra você, a mamãe tá aqui. Ele, por que vocês saíram, não me avisaram? Eu falei assim, eu deixei você aqui. Final das contas, ele veio como um imã pra mim. O que significa? Significa quando você aprende a fazer uma ferramenta que você é de atrair, de atração, você tem que pensar primeiramente em Deus. E aí ele veio, eu abracei ele, pedi perdão, falei assim, olha, nunca mais. Aí meu marido, a culpa é de fulano. Eu falei, a culpa não é de fulano, a responsabilidade é minha e sua. É minha e sua. Se aconteceu alguma coisa, se ele se perdeu, a responsabilidade é nossa. A gente deixou ele com alguém que alguém não olhou e tá tudo certo. A responsabilidade é nossa e é assim que foi. Final das contas, ele apareceu. Agora, por que eu tô te falando isso? Por causa da mentalização. Quando você aprende uma ferramenta e você aplica e você acredita que Deus pode todas as coisas, você fica assim, só acreditando que é obra de Deus.
E isso eu aprendi nessa mentoria e foi muito bom. E eu aplico isso até hoje. Então, eu tava conversando com meu esposo sobre isso, das coisas que a gente fala, com as coisas que a gente quer que atraia para nós. Então, toda vez que a gente tem sementes, a gente planta, a gente tem que esperar o tempo de colher, tem que regar. Então, quando você tem essa mentalidade que a gente está no novo tempo, coisas que você fala aqui no Instagram, agora tá mudando algumas regras aqui, então algumas palavras sobre finanças tem que tomar um pouco de cuidado, porque senão você perde a conta, você pode ser banido, toma restrição. Então, o que eu quero dizer? Que quando a gente está falando aqui que é para você se organizar financeiramente, que não existe fórmula mágica, que você precisa pensar na lei da atração, mas você precisa trabalhar para você ter uma fonte de renda para você investir. Então, tudo que a gente fala, a gente atrai. Então, se eu falo para você, você vai ter nova fonte de renda, mas vai acontecer do nada? Não, você vai ter que trabalhar. O dinheiro vai multiplicar. O que vai acontecer? Você tem que colocar o dinheiro investido, que são sementes. Então, quando você fala essas palavras, não é que as coisas vão acontecer do nada, que você tem que se preparar. Então, você tem que ampliar as possibilidades. Eu tô no meu MBA, já concluí, tô fazendo a prova. As provas são simulados para eu ter uma nota, para tirar um certificado. Então, o que eu tenho que fazer? Restringir, fazer menos coisas e focar mais na prova. Com qualidade, estudar com qualidade, ter mais tempo de estudo para tirar essa prova. A prova vai vir, eu vou tirar boa nota se eu não estudar? Tem que estudar. Então, toda vez que eu me proponho a fazer algo, eu mergulho profundo e vou lá na raiz e vejo como que eu posso fazer melhor. Como que eu posso aplicar isso no meu negócio? Como que eu posso trabalhar e ver os frutos desse trabalho? Então, se eu tô trabalhando em casa, home office, eu vou me dedicar a fazer as coisas acontecerem. Então, quando eu conversei isso com meu marido, que a palavra tem poder, tudo que você fala, você atrai. Se você falar assim, dinheiro é raiz de todos os males. Eu não consigo fazer dinheiro. O que vai acontecer? Vai ser uma verdade para você. Agora, aí ele falou pra mim assim, mas eu vou falar que tudo tá bem, que tudo tá ótimo. Falei assim, mas é aquilo que você fala que você atrai. Então, se eu falo que eu vou melhorar, que eu vou fazer alguma coisa pra ter retorno, o que eu tô fazendo? Não só pensamento positivo, mas eu tô agindo. E é isso que eu falei pra ele. Toda vez que você age pra melhorar a sua situação, ou financeira, ou física. Eu tô gordinho, ou gordinha. E ficar reclamando e comendo sentado no sofá, você vai continuar gordinha. Se você não malhar, se você não se esforçar e comer menos, comer coisas mais saudáveis, vai continuar gordinho. Se você reclamar que o dinheiro não multiplica para você, você aprendeu finanças? O meu MBA de assessoria de investimento ensina ferramentas que você utiliza para você crescer o patrimônio. O que vai acontecer? Se eu tô aprendendo isso, tem que aplicar na prática. Ter o dinheiro, certo? E o dinheiro multiplica. Só que essas ferramentas não pode ficar falando abertamente no Instagram. E essas coisas que o mercado financeiro ensina, que é aplicado, é privado. Entendeu? Não pode ficar contando. Mas por que não pode? Porque são regras. Então, tem que ter regras, né? No mercado financeiro, porque senão vira bagunça. Todo mundo vai ficar falando, compra esse ativo, compra esse, vende, não sei o quê. Vira uma bagunça. E não pode. Então, toda vez que você falar que o seu dinheiro vai multiplicar, você está fazendo algum curso, está estudando, está participando de alguma mentoria, comprou um livro ou pegou alguma coisa gratuita na internet, que seja. Se você se dispõe a mergulhar para aprender sobre finanças, aprenda. Se é para fazer uma educação alimentar, faça, mas vai até o fim.
Então, quando eu convido para você para ir no Ouro Escondido, lá é uma palestra minha que eu vou dar para alguns mentorados. E eu tô convidando você para participar. É fechado? É fechado. Por quê? Eu pago para ter os acessos, eu pago para aprender e posso cobrar sobre isso, sobre essa palestra. E a palestra não é para todo mundo, é só para quem decide mudar de estado, tá? Tem uma metamorfose. Essa metamorfose é mental, para você ter propósito, para você ter foco, para você reinar nos seus investimentos na sua vida, tá? Então, quando você tem autonomia para falar, porque como é privado, é minha palestra. E lá eu vou falar para você sobre o propósito. Por que você tá aqui investindo? Qual que é o propósito do investimento? É de longo, de médio, de curto prazo? Qual que é o seu perfil? Então, quando você tem clareza, que você tem uma pessoa que você pode conversar sobre finanças, você não tá mais sozinho, tá? Então, eu convido você para a nossa palestra. E é privado, é fechado. E você pode adquirir clicando na bio, tá? Então é um evento, não é gratuito, é pago. E lá eu vou mostrar umas 2 ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia, tá? É uma ferramenta prática que até você, que se fizer uma aula comigo, você vai aplicar rapidinho, tá certo? Então, quando eu falo de energia, de frequência, nas coisas que você fala, então, não é que eu sou positiva, mas se alguma coisa que não é boa pra mim, eu já desconecto. Quando não é uma coisa boa, quando não é uma coisa que vai agregar valor na minha vida, eu desconecto. Agora, quando é uma coisa que vai agregar valor, é um curso, que nem eu tô no MBA, que é uma coisa que vai gerar retorno na minha mentalidade, minha mudança de pensar, eu gosto de investir em curso. Já tô mapeando até um segundo. Por quê? Porque é o meu estilo, eu sempre fui assim, não vou mudar, porque eu acho que quando você compra um curso, uma mentoria, que você vai mudar a mentalidade, vai ter uma metamorfose, você compra, não tem jeito. Mas isso sou eu. Agora eu quero saber você, se você é assim também. Porque é muito bom quando você aprende. E se tem um passo a passo, uma trilha que você pode seguir, é muito melhor, entendeu? Então, quando eu quero aprender, eu mergulho fundo e vou até o fim. Por quê? Porque é meu estilo. E eu quero saber de vocês aí. Depois você deixa no comentário. Bem-vindo vocês aí que chegaram. Carlos, Carmen, Nego, Antônio, Pedro, Max. Sejam muito bem-vindos, tá? Então, quando você fala dessas ferramentas que você aplica na sua vida, do seu dia a dia, é para você ter clareza, tá? Então, aqui no Instagram, como tá tendo restrições, muitas palavras que é de finanças, só pode falar de educação financeira, não pode falar de ganho, de lucro, porque assim, se eu falo assim, eu comprei um ativo que me lucrou tanto, eles podem banir, eles podem... Então, tem que tomar cuidado como que vai falar. A partir de hoje, eu já tenho alguns dias que eu tô no restrição. Pra não perder a conta, pra não ter problema, então a gente começa a falar assim, energia, frequência, sementes e assim vai, tá? Então, se você quiser participar, quer estar junto, quer saber mais, não é fórmula mágica, é uma palestra para você descobrir o ouro escondido. Como você mudar sua mentalidade, você ter autonomia no longo prazo e você aplicar aquilo que você aprende. Como que eu faço no meu dia a dia, e você pode modelar muito bem aí do outro lado, tá? Então, esse evento é fechado, é exclusivo, vai ser às 4 horas da tarde e vai ser fechado, tá? E eu convido você que tá aqui nos meus stories, ou que tá aqui no Instagram, que você dá like, que você me manda direct, você tá convidado também, tá? Só clicar na bio e entrar lá, ou entra no grupo, ou clica no ingresso para você adquirir, tá bom? Ó, então, ó, um grande beijo, fica com Deus e até a próxima live, tá? Tchau, tchau! E clica na bio e compartilha essa live. Tchau!